Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite explicando a necessidade das reformas no campo normativo para estimular a atividade econômica. O advogado Piraci Oliveira falando sobre sociedade em contas de participação, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o consultor político Luiz Costa Pinto. Fique conosco. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a possibilidade e a consequência do pagamento de prêmios e bonificações a empregados. Muito bem, o histórico dessa nova relação é a seguinte: até 11/11/2017, antes de viger a reforma trabalhista, não havia possibilidade do pagamento de prêmio sem repercussão salarial e tributária. Ou seja, quando a empresa pagava um prêmio para o funcionário, haveria tributação pela empresa do INSS, do Fundo de Garantia e a repercussão salarial. 11/11/17 é o marco da reforma trabalhista e há uma disposição extremamente modernizadora, dando conta de que pagamento de prêmio não repercute sobre nenhuma verba trabalhista, muito menos tributária, por não ter natureza salarial. Havia grande dúvida quanto ao entendimento da Receita Federal, que, instada a se posicionar na semana passada, por intermédio de resposta à consulta formal, traçou as regras do entendimento dela acerca da isenção do pagamento de prêmios. Muito bem, diz a Receita Federal, e agora espancando dúvidas quanto à consequência disso. Desde que o pagamento de prêmio se dê por liberalidade da empresa, portanto não pode ser um ajuste expresso, não pode ser uma combinação, porque senão vira salário. Então, desde que seja por liberalidade, pago a empregado, obviamente, registrado no regime CLT, e pago com justificativa objetiva de desempenho superior ao ordinariamente esperado, o prêmio é isento de contribuições tributárias e, obviamente, isento de natureza salarial e de repercussão em fundos de garantia, média de férias, aviso prévio, 13º e outros consectários. Portanto, você que nos ouve, preste bem atenção, existe uma ferramenta desde 11/11/2017 que permite que o empresário remunere, reconheça trabalho extraordinariamente ao esperado, e esse pagamento de prêmios e bônus, que podem ser em dinheiro, produtos ou serviços, não compõe o salário para nenhum efeito, desde que, por liberalidade e objetivamente evidenciado quanto ao desempenho superior ao esperado. Feito isso, a operação é isenta, sem tributação alguma para a empresa. O único ônus é o imposto de renda retido na fonte, de natureza do empregado, portanto, para a empresa continua sendo zero o custo, para o empregado, IR na fonte, com ajuste na declaração anual de rendas. Portanto, essa ferramenta deve ser muito bem analisada, porque, não trazendo custo nenhum para a empresa, passa a ser algo bastante eficiente na política de gestão de recursos humanos. No próximo programa, trataremos de temas similares a esse. Até lá. Considerada a cidade mais antiga do mundo, Jericó, que fica em territórios palestinos, é habitada desde 9.000 anos antes de Cristo. Escavações recentes descobriram restos de 20 assentamentos na região, que datam de 11.000 anos atrás. Localizada perto da Cisjordânia, Jericó é habitada por 20.000 moradores atualmente, em um cenário que parece ter parado no tempo. Damasco, capital da Síria, Beirute, no Líbano, e Cairo, no Egito, também estão entre as cidades mais antigas do mundo. Essa, você sabia? Temos nos deparado com recuos nos índices de atividade econômica, situação em que todos perdem.
A iniciativa privada perde porque vende menos e, portanto, fatura menos. Na questão da força de trabalho também se perde, porque com menor produção, menor índice de atividade econômica, também não se contrata e, portanto, os índices de desemprego continuam altos. Isso também gera um menor pagamento de impostos, pois se faturando menos, as bases de contribuição para os impostos também é recuada. E o governo, que precisa arcar com várias despesas, arrecada menos e também não consegue fazer investimentos e sequer poder pagar suas despesas correntes. Por isso, é urgente e necessário várias reformas. Se concentra hoje demais na questão da reforma previdenciária, fundamental. Mas, na verdade, os resultados de uma efetiva reforma previdenciária serão sentidos um pouco mais ao futuro, em novas gerações, em novas aposentadorias. Nós temos problemas urgentes e, portanto, são várias as reformas e medidas em campo normativo, seja em normas de competência do Executivo ou nas legislativas, no Poder Legislativo, tudo isso deve ser alterado no sentido de estimular a atividade econômica. É uma atividade econômica estimulada, o estímulo ao empreendedorismo, o estímulo a essa aceleração em novos investimentos é que vai fazer com que se aumente a geração de empregos, aumente o consumo, aumente, portanto, a arrecadação com o pagamento de impostos. Por isso, não só a questão previdenciária, mas também no campo fiscal e tributário, é fundamental medidas urgentes no sentido de desburocratizar, racionalizar a questão fiscal e tributária e até mesmo reduzindo a carga tributária. Não há mais margem para aumento de carga tributária ou criação de novos tributos. E a racionalização e até mesmo a redução da carga tributária permitirá, como nós sempre repetimos, a ampliação da base de contribuintes e, fatalmente, a maior arrecadação de tributos, de impostos em todos os entes federados, estados, municípios e União Federal. Para isso, é fundamental também uma união de esforços do Executivo e do Legislativo. É fundamental que, antes dos interesses ideológicos ou partidários, haja um interesse comum, que é o Brasil, a defesa dos interesses do Brasil. Isso é fundamental. Por isso, o SINP tem trabalhado arduamente, pesquisando questões legislativas, propostas que têm sido apresentadas, projetos que nós mesmos tomaremos a iniciativa de propor aos mais diferentes deputados no Congresso, no Senado e mesmo ao Executivo, justamente com medidas efetivas para o estímulo das atividades produtivas, o estímulo à economia. Assim é que nós poderemos ter investimentos, novas empresas, geração de empregos e, portanto, pagamentos de tributos. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, em frente ao Teatro Municipal, acontece a caminhada noturna pelo Centro Histórico de São Paulo, com a participação de guias. Essa iniciativa já existe há 11 anos e ainda muitos paulistanos desconhecem sua existência. A cada semana, a caminhada noturna segue um roteiro diferente, explorando áreas turísticas, dentre elas o Vale do Anhangabaú, Edifício Martinelli e todo o centro histórico da capital. O evento segue o estilo dos notórios walking tours, comuns em diversas capitais em todo o mundo. O passeio dura por volta de 2 horas, reúne aproximadamente 100 pessoas e é totalmente gratuito. O Teatro Municipal fica localizado na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo. Confira! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Costa Pinto. Ele foi jornalista e hoje é consultor político. Fez campanhas eleitorais para os mais diversos e variados partidos de 2002 a 2018 e hoje vive no epicentro do poder, que é Brasília. É um prazer tê-lo conosco. Cury, é uma satisfação minha estar aqui com vocês e pronto para a gente passear um pouco analisando esse cenário, essa conjuntura política brasileira. Eu gostaria de começar com o teu expertise lá em 2022 para a gente chegar no momento atual. Qual a tua visão de 2022? Eu acho que é muito cedo para a gente falar em 2022.
O Brasil tem que ter aprendido com as crises que já viveu, sabendo que não pode olhar para frente de maneira tão absoluta como isso que você me pede agora. A gente tem uma tarefa de casa a fazer. E essa tarefa é árdua num momento muito grave, tanto da vida política quanto da vida econômica e institucional do país. Nós chegaremos até 2022, dentro desse sistema democrático que nós estamos construindo há 30 anos no país, reconstruindo há 30 anos no país. Agora, precisamos nos unir nesse momento para jogar o jogo do hoje, do presente, e esse é o jogo fundamental de quem está na cena econômica, na cena política. Então eu preferiria não falar sobre 22 agora, mas falar do presente. Vamos falar do presente. Na sua avaliação, nós corremos um risco institucional com todos os movimentos que estão acontecendo, ou seja, o regime democrático corre risco de fechamento do Congresso, fechamento Supremo, como existe várias convocações hoje andando por aí? Cury, eu acho que a gente não corre, eu espero não ser desmentido pelos fatos. A pior coisa de quem faz análise de cenários é virar engenheiro de obra feita, né? Eu gosto de olhar para frente de maneira responsável. Claro. Né? Eu não vejo nenhum risco de ruptura desse edifício institucional que a gente vem construindo. Eu não vejo risco de instauração de uma ditadura ou de um regime autocrático. Não ver risco não significa que eu não veja tentativas. Mas o Congresso aprendeu. Você pode criticar o Congresso pela qualidade, e sempre se criticou isso. Eu cheguei em Brasília em 1991, quando foi antes mesmo do impeachment do Collor, antes da CPI dos anões do orçamento, e antes desses grandes momentos. Eu acho que o Brasil viveu um período muito saudável, muito salutar, entre 94 e 2014, quando você teve uma consolidação democrática, com eleições livres, com troca de comando, com troca de grupo na política, e tudo parece ter ficado turvo de 2015 para cá, quando a gente mexeu em algumas pedras que não deveriam ter sido mexidas, e essas pedras que davam segurança jurídica, né, na nossa cena política. E a segurança jurídica, ela é fundamental tanto para quem é ator econômico. Você é empresário, você sabe disso. Nós estamos aqui dialogando com diversos empresários que são nossos telespectadores. Graças à democracia. Graças às instituições democráticas. Executivo, legislativo e judiciário. E que tem que ser mantido na nossa avaliação. E o que é muito caro para quem investe, para quem empreende, para quem produz, é segurança jurídica. Claro. E o que é muito caro para quem faz política também é segurança jurídica. Claro. E a construção institucional. Então, eu não vejo esse risco. Por quê? Porque para você ter uma ruptura, você precisa de alguém mais forte do outro lado. Esse alguém mais forte, no nosso imaginário de América do Sul, ou de estarmos no hemisfério politicamente mais conturbado do mundo, que é o hemisfério sul, a gente sempre acha que são as Forças Armadas. E, se eu não me engano, foi o Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quem disse que quem democratizou as Forças Armadas no Brasil foi a Constituição. Quem não? O que democratizou? Sim. Elas se democratizaram a partir da Constituição. E me parece que de 88 para cá, de forma linear, as Forças Armadas aprenderam que o papel delas é o papel de reforço constitucional. Então elas não irão transgredir, como não transgrediram em 2016, no impeachment da Dilma, É verdade. quando houve tentativa, tanto de um lado quanto de outro,
para que houvesse aquela ruptura. Como não transgrediram durante o processo eleitoral de 2018, que foi muito duro, muito pesado. E hoje nós temos na presidência da República uma personagem que tenta se equilibrar entre a sua família, entre um núcleo mais radical ideológico que não está contido dentro dos militares, e os militares, amarrando tudo isso, existe um ideário mais liberal do ponto de vista econômico, e eu acho que os militares sabem qual é o papel deles nessa conjuntura. E esse papel não é o de ruptura. Com certeza. E, aliás, eles prestam um grande serviço à nação, cumprindo a Constituição e a legislação. Agora, nesse cenário todo desenhado, existem problemas que terão que ser superados. Por exemplo, a reforma da Previdência. Será aprovada na sua avaliação? Na minha avaliação, a reforma da Previdência será aprovada em qualquer cenário. Um ex-presidente da Câmara, que já morreu, né, o Luiz Eduardo Magalhães, quando a gente chegava para ele com alguma coisa mirabolante, e eu, na época, trabalhava no dia a dia da imprensa e tal, e quando dizia para ele alguma coisa que alguém comentava, algum comentário que era muito esdrúxulo, muito fora do figurino, ele dizia, me chamava de Lulinha. Disse, Lulinha, não tem risco disso dar certo, né? Então, eu diria o seguinte, não tem risco de a reforma da Previdência não dar certo. Não é essa reforma que o governo mandou, mas de alguma forma o sistema previdenciário será reformado, e será reformado por um motivo que é patente a todos. O país está caminhando para um impasse, uma crise fiscal muito grande, aonde você não terá como fazer face a despesas. Então, seja no Caixa Federal, seja no Caixa dos Estados e dos grandes municípios, você vai ter que ter algo novo, dinheiro novo entrando e o dinheiro velho sendo bem administrado. Por isso a reforma é necessária. Mas não será a reforma que o governo quer. Será a reforma que, se for pactuada dentro do Congresso. E eu vejo um papel muito importante do Congresso sendo jogado aí. Você pode dizer, mas esse Congresso é muito ruim, ou os parlamentares são muito ruins. Você não pode jogar, o jogo não pode ser esse. Claro que o jogo não. é o seguinte, não há saída fora da política. Não existe Congresso ruim, é a expressão da vontade do povo brasileiro que elegeu todos que lá estão. Isso precisa ser respeitado na nossa avaliação. E muito respeitado, porque a democracia se sustenta nisso. Mas eu quero a sua opinião sobre um cenário da reforma administrativa, que tem até o início de junho para ser votado, caso contrário, voltam aos ministérios e a reforma volta a estaca zero. Será aprovado na sua As medidas avaliação? provisórias que deram esse novo desenho à esplanada. Eu acho que o Congresso vai entregar para o governo a casca dessa reforma administrativa, ou seja, não vai permitir que se volte aqueles 29, 30, 32 ministérios, 29 no momento que acabou o governo Temer, vai entregar o formato da esplanada que o Bolsonaro desenhou, mas vai dar recados para o governo e recados que são consequentes. Então, por exemplo, o COAF, na minha opinião, acho que tudo já é pacífico no Congresso, que o COAF volta para o Ministério da Economia, de onde ele não deveria ter saído, não precisava ter saído, porque o COAF não pode ser encarado como uma âncora da gestão do Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Mas se a gente encarar dessa forma, nós estamos sendo antirrepublicanos, porque o COAF ele tem que existir e ele tem que funcionar independente do ministério ou do ministro em que ele esteja ancorado. Ele tem que existir como instituição para daqui para frente. E o COAF descobriu tudo o que ele descobriu, seja no Mensalão, seja durante a Lava Jato, seja no episódio
dos fantasmas, dos laranjas do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, ele descobriu isso estando ancorado no Ministério da Fazenda. Então, essa é uma bobagem. Vai pegar a FUNAI e vai devolver a FUNAI para o Ministério da Justiça. Então, ele tira um órgão do Ministério da Justiça e entrega outro. Por quê? Porque, historicamente, a FUNAI sempre funcionou no Ministério da Justiça, onde ela equilibrou os conflitos nessa área indígena, né? E outras pequenas nuances dessa reforma, elas não sairão do jeito que o governo quer, mas eu vejo que o Congresso dará as condições para que o Bolsonaro governe. Claro. E cobrará, caso não Resultados, funcione, claro. cobrará os resultados. Claro. Ou seja, na verdade, o Congresso nada mais está fazendo que o papel institucional dela, que é fiscalizar e cobrar. Fiscalizar e cobrar, mediar. Né? Sim, e nada mais do que o papel dela. Agora, nós estamos chegando ao final do tempo e eu pediria a sua avaliação sobre a disputa eleitoral nas prefeituras, que é agora 2020. Qual o quadro que... Olha só, Curi, nesse cenário que a gente tem hoje, eu vejo a disputa municipal já se articulando. O governo é um governo que neste momento está fraco. Está fraco porque a economia não reage, porque você tem um alto nível de desemprego, um alto índice de desalento, essa nova figura que se criou do ponto de vista estatístico no país. A soma dos desalentados com os desempregados ultrapassa os 40 milhões de brasileiros, é muito, né? E nesse cenário, todos os governos que disputaram eleições municipais em cenários como esse, acabaram recebendo duros recados das urnas. Eu não vejo um momento de recuperação da perda de apoio que as urnas deram, tanto ao PT quanto ao PSDB. Mas eu vejo o surgimento de novos atores, tanto à esquerda quanto à direita. A direita não é uma direita radical, mas uma direita mais vindo aqui para o centro, e como na esquerda. Então eu acho que, por exemplo, no município como Rio de Janeiro, onde já se tentou de tudo, e na última eleição se elegeu um outsider político ligado à Igreja Universal, né, o prefeito Marcelo Crivella, mas que é um cara mais à direita, mas eu acho que o Rio de Janeiro vai dar um duro recado na urna nesse caso, né? E isso se reproduzirá com sinais trocados em outras grandes capitais. Luiz Costa Pinto, nós agradecemos muito a sua participação, pelo brilhantismo, pela análise política do momento e, felizmente, dizendo que a democracia irá se manter no nosso país, que é fundamental as instituições cumprindo seu papel de acordo com a sua análise. No futuro vamos trazer de volta para garantir. Muito obrigado, eu que agradeço, e é isso. Espero que fique esse recado que não há saída fora da política. Muito obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!